Boa tarde para todo mundo. Nós vamos dar início, então, à segunda etapa do nosso ENICIT, o Encontro de Iniciação Científica, Tecnológica e as Inovações do INT, que faz parte do centenário, né, das comemorações do centenário do INT. Esse é o nosso 10º ENICIT, e por conta disso também nós estamos comemorando, né, a chegada ao 10º ano desse programa dentro da instituição. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que vão participar do ENICIT esses 3 dias, e gostaria de agradecer a doutora Sônia Menezes pela presteza em atender o nosso pedido para fazer a palestra de abertura. Agradeço muitíssimo a sua gentileza em estar aqui conosco. Queria agradecer a doutora Valéria Pimentel por estar aqui também conosco, a professora Viviane Gomes, que está participando também, e a todos os nossos colegas e bolsistas por estarem aqui conosco, tá certo? Do mesmo jeito que eu pedi na semana passada, eu gostaria de pedir também, nesta semana, até porque as coisas, né, continuam acontecendo, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para todas as pessoas que estão aqui presentes, em memória de todos aqueles que se foram durante esse 1 ano e meio em que nós estamos em casa por conta da pandemia. Eu acho que é uma homenagem justa, né, num evento em um órgão público federal. Eu acho que é uma homenagem justa a todos os nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, né, e não conhecidos, que perderam suas vidas por conta dessa tragédia que está sendo essa pandemia, né, no mundo e no Brasil. Obrigada a todos. Eu gostaria, então, de passar a palavra à doutora Valéria Pimentel, que é a coordenadora técnica, é uma das coordenadoras técnicas do INT e representante institucional presente aqui hoje. Boa tarde a todos. Eu estou aqui honrada de estar aproveitando essa abertura do INT, em nome da diretora doutora Ieda Carminha. Esse programa é um programa extremamente importante para o INT. As pesquisas desenvolvidas aqui, elas têm cheiro, têm faro, têm sensação de futuro. É daqui que tudo a gente começa, então é muito, muito bacana estar nesse evento e receber, por ser os 10 anos do evento e no ano de centenário, a gente teve que escolher, né, a dedo as pessoas que vão palestrar. Então, a gente teve a honra de receber a doutora Sônia Menezes, que é uma pesquisadora, é uma profissional sênior do SEMPES, tem uma carreira e uma formação internacional incrível, né? Eu fiquei impressionada com tudo que ela já fez, já cursou, já trabalhou. Então, a gente vai ter oportunidade de ouvi-la aqui. E, mais tarde, após ela, a gente vai
ter também a honra de receber o professor José Carlos Pinto, que também é igualmente importante, é um nome muito importante, muito forte na área de pesquisa de química. E ele, uma curiosidade, né, para mim, ele foi meu professor no doutorado. Eu fazia doutorado em mecânica, mas a gente corria para fazer aula com ele no planejamento de experimento. Então, foi muito bom estar aqui para apresentá-los, né? E aí eu passo para você, Valéria, para você realmente fazer com toda a honra e pompa que merece a apresentação da doutora Sônia. Bom, a doutora Sônia Cabral, ela é graduada em Engenharia Química pela Escola de Química da UFRJ, fez mestrado e doutorado no Instituto de Química da UFRJ. Até 2020, como ela mesma já disse aqui, né? Ela foi química de petróleo 4, consultora sênior do SEMPES Petrobras durante 44 anos, que não é pouca coisa, né? Ela foi membro titular e representante brasileira na IUPAC. Ela foi membro fundadora, presidente, tesoureira e vice-presidente da AUREM, que, para quem não sabe o que é a AUREM, é a Associação de Usuários da Ressonância Magnética Nuclear no Brasil. Atualmente, ela é membro da diretoria do Comitê Científico do Practical Applications in RMN na indústria. Atua nas seguintes áreas: ressonância magnética nuclear multinuclear, nos estados líquido e sólido, espectroscopias ópticas e química analítica aplicada à indústria do petróleo e à petroquímica. É com muita honra que nós apresentamos e agradecemos a doutora Sônia pela sua presença aqui. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada a vocês, as duas Valérias, pelas palavras. E eu parabenizo vocês pelos 10 anos do NCIT e principalmente pelos 100 anos do INT, essa instituição nacional de grande importância. Tenho grandes amigos que trabalharam aí durante muitos anos, formou muita gente em química analítica, inclusive, que é a minha área hoje, né? E tenho grandes amigos, e muito importante para o estado do Rio de Janeiro também, como principalmente para a área de química, corrosão, mecânica. Impressionante o que o INT já fez por esse país. E eu me parabenizo a vocês, né? Dou parabéns a vocês em nome dessa instituição de tanta importância. Bom, então eu fui convidada para falar hoje aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão olhando, vendo a tela aí? Sim. Beleza. Então, o que eu queria mostrar hoje, como importância, é a importância da química justamente no desenvolvimento tecnológico e na inovação na indústria de petróleo, gás e energia, que é onde eu trabalhei a vida inteira, como a Valéria falou, mas não foram 44, foram quase 46. Eu saí em fevereiro de 21 desse ano ainda. Então, mais ainda, né? Então, é aquela carreira que a pessoa se formou na Ilha do Fundão e não mais saiu da Ilha do Fundão. Ficou direto lá 46 anos e 10 meses, 45 anos e 10 meses. Enfim, então eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco dessa minha experiência, né? E do meu trabalho, faz parte da minha carreira também, do trabalho da química e da importância da química e da engenharia química nessas tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos na indústria de petróleo. Eu garanto para vocês que toda a química e a engenharia química são de extrema importância em todas as áreas de atuação da Petrobras, todas. Petroquímica, meio ambiente, perfuração, energias renováveis, refino, exploração, produtos. Eu poderia ficar aqui quase que uma semana falando para vocês de todas essas áreas. Mas, como a gente tem um tempo, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a química foi importante, por exemplo, na área de exploração, né? Isso foi um desafio que colocaram na mão da química para dizer: vocês conseguem identificar a origem de um petróleo através de algum perfil ou algum profile, ou alguma, vamos dizer, perfil analítico, né? Que diga que aquele petróleo pertence à mesma bacia? O que foi feito nessa época? A gente fez um estudo através de CPMS, a técnica de plasma massas, né?
em que se analisou a nível de parte por trilhão, cerca de 22 metais diferentes em petróleos de diferentes bacias. Aqui vocês veem no primeiro gráfico petróleos de poços diferentes da Bacia de Santos e aqui embaixo poços diferentes da Bacia de Campos. E vocês veem que a tendência da concentração de metais é absolutamente, seguem a mesma tendência se esses óleos são da mesma bacia, certo? Mesma coisa, a bacia amazônica, por exemplo, aqui tem 8 poços, 8 poços da bacia amazônica, também seguem a mesma tendência, embora não tenham a mesma concentração, porque varia a concentração de bacia para bacia, porém, dentro da mesma bacia, eles são, sim, ditos como, vamos dizer, perfis importantes para você determinar a origem daquele petróleo. Então, a gente vê que os teores de metais maiores estão na bacia de Campos, porque os petróleos são mais biodegradados. O teor de vanádio reflete a grandeza dessa biodegradação, ou seja, se ele é mais ou menos biodegradado. Também teores de cobalto e galho, que acompanham também o teor de níquel, evidenciam a forte presença desses elementos em compostos organometálicos de petróleo. Então, foi importante esse trabalho, porque a gente disse, podemos sim, através de CPMS a nível de partes por trilhão, analisando esses 22 metais, dizer para vocês que origem é esse petróleo. O mais interessante é quando a gente vai com o petróleo do Brasil, aqui na área de Rio Grande do Norte, Bacia e Sergipe Alagoas, que estão na mesma latitude que a Nigéria. Você pega um petróleo da Nigéria e um petróleo do Rio Grande do Norte, que é esse gráfico aqui de cima, né? O rosa e o azul, vocês veem que a tendência dos metais é igual, e embaixo, Nigéria, Bacia de Sergipe, Alagoas, as tendências também são iguais. O que quer dizer isso? Essas bacias são as mesmas. E por quê? Porque o continente sul-americano e o continente africano eram único há milhares de anos atrás, né? Então, isso tudo mostrou para a gente que a química é importante para dizer a origem das bacias. Vamos dar um exemplo na área de perfuração, e na área de perfuração, eu quero mostrar para vocês, dar um contexto de como é que funciona uma perfuração. Você tem a broca lá que desce e vai cortando o solo. O mais importante é o que fica do lado dessas sondas de perfuração, seja no mar, seja em terra. Você tem que ter um tanque aqui do lado da sonda, que é um tanque que tem um fluido de perfuração. Esse fluido ele faz um contorno, sempre o mesmo. Ele sai do tanque bombeado através desse tubo flexível aqui e entra através da tubulação que vai até a broca. E ele sai pela broca e volta pelo anular. E volta, ele está sob pressão, bombeado, ele volta até a superfície novamente e é recolhido num tanque outro, para poder ser filtrado ou reutilizado ou descartado. Certo? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, aqui vocês veem a operação, né? Como é que é. Por exemplo, em mar, você tem que atravessar essa broca enroscando um tubo no outro até chegar lá ao fundo do mar, depois cortar, né? Até chegar na rocha onde tem a formação onde está o petróleo, para poder descer a coluna de produção e começar a produzir. Essa broca está aqui invertida, está ao contrário, né? Você vê um furo aqui no centro para onde sai esse fluido de perfuração. Tá? E aqui estão os dentes da broca, que podem ser de vários materiais, até de diamante, dependendo vamos dizer, da dureza da rocha que você está cortando. Tá certo? Então, esse fluido de perfuração é tão importante que a Petrobras ou qualquer indústria de petróleo contrata um químico para ficar do lado daquele tanque para formular aquela composição ao longo da perfuração, porque ela vai perfurando rochas que são diferentes. Então, ele tem que adequar essa composição desse fluido em relação a isso. Então, esse fluido tem várias finalidades, entre eles, que eu estou destacando aqui, é carrear os cascalhos perfurados pela broca para cima, de volta para cima, porque senão, se você deixar o cascalho que você cortou da rocha lá, ela vai engatar e vai prender a broca e você não vai conseguir perfurar mais. Então, esse fluido tem que ter uma determinada densidade, viscosidade e carregar esse cascalho para cima. Tem que prevenir a corrosão dessa coluna dos equipamentos, então tem que ter um inibidor de corrosão. Tem que inibir a reatividade de formações argilosas, impedir que as argilas
forme um bloco tão fortemente aderido que o petróleo não consegue fluir por ela. Então, tem que manter os sólidos em suspensão, tem que evitar danos à formação, tem que resfriar a broca. Imaginem o atrito que isso tem, né? Quando está perfurando, você tem que ter, o fluido tem também a função de remover calor dessa broca, né? Minimizar problemas de torque, garantir segurança operacional e proteção ao meio ambiente e sustentar as paredes do poço. O poço que você está perfurando, ele não pode colapsar em cima da broca e prendê-la, né? Então, por exemplo, o cara, quando está perfurando uma coluna de sal, tá? O que ele tem que se preocupar em fazer? Eu vou saturar esse fluido, que é a base água, com sal, para ele poder não dissolver a parede da rocha naquele momento e ela colapsar para dentro, ou então consumir o meu fluido de perfuração e não ter fluido para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então, o trabalho desse fluido é muito importante, né? E a composição dele é aqui, ó, é uma solução salina, normalmente de 35% a 45%, então uma solução aquosa, salina, tem hidrocarbonetos de 50% a 55%, tem vários inorgânicos, argila, carboximetilcelulose, óxido de cálcio para várias funções, inclusive adensante, ajuste de pH, uma série de coisas, emulsificantes, porque se você tem hidrocarbonetos e água, você não pode deixar separar, você tem que ter um emulsificante para essa coisa ser uma coisa única, né? Anti-espumante, anticorrosivo, uma série de outros aditivos. Mas o nosso desafio foi em função dessa regra do IBAMA. O que o IBAMA diz? Quando você traz o cascalho lá para cima, para a plataforma novamente, e você filtra, né? Você filtra o fluido de perfuração e fica com cascalho, esse cascalho, para ser descartado no mar, ele só pode ter, no máximo, 6,9% de hidrocarbonetos. Da onde vem esse hidrocarbonetos? Do fluido de perfuração. Acabei de dizer para você, ó, 50% a 55% é do hidrocarboneto. Eles estão embebidos naquele fluido de perfuração, tá certo? Então, a gente tem uma coisa... Lá na plataforma, você tem que saber se pode descartar ou não pode descartar aquilo. Qual era, até o momento, quer dizer, até esse momento ainda a gente vai mudar isso em pouco tempo, o processo que o pessoal na plataforma tem para medir esse teor de hidrocarboneto. O que eles fazem? É um método antiquérrimo. É um método que é uma retorta. Você põe um pouquinho lá, uma pequena quantidade do cascalho, bota fogo naquilo ali, com um bico de bum, sei lá como que é, aquece aquilo e destila o hidrocarboneto e a água e mede numa proveta. Quer dizer, coisa completamente incerta, insegura, né? E isso demora, esse negocinho demora umas 2 horas para terminar o resultado, tá? Porque o operador não tem toda hora tempo de ir lá no laboratório fazer essa análise. Então, a gente tinha um tempo cego enorme que está descartando o cascalho no mar, e se o IBAMA chega lá e está mais do que 6,9%, vai dar uma multa do caramba para a Petrobras. Então, a encomenda para nós foi o quê? Vamos desenvolver um método que determine o teor de água e de óleo mais rápido que isso aí, porque senão não dá. E aí eu apelei para a minha brasa, né? Por ressonância, é uma ressonância portátil de baixo campo, né? Que ele mede por diferença de tempo de relaxação, que vocês não precisam saber o que é, mas a gente usou um equipamento em que tinha uma sonda em que cabia um tubo de 50 milímetros, ou seja, a quantidade de amostra é muito maior do que aquela que a gente faz na retorta, né? O que eu fiz? Uma simples trabalho de química analítica. A gente faz uma curva de calibração. O que eu fiz? Peguei um cascalho real daquele poço e calcinei ele. Tirei toda a matéria orgânica e água dele. Depois eu coloquei fluido de perfuração que estava sendo usado naquele campo, tá? Em várias concentrações. Então, como a gente faz uma curva de calibração comum, né? Você bota várias concentrações, lê e diz para o aparelho, ó, esse aqui tem 5% de hidrocarboneto, esse tem 10%, esse tem 1%, esse tem 2%. E assim eu fiz uma curva de calibração com 14 pontos. Tá? E aí a gente mediu no RMN por uma técnica que a gente pegou lá do pessoal que faz análise em vivo, em que determina simultaneamente água e hidrocarboneto, e fiz 2 curvas de calibração. Vocês veem que o R2 dela foi ótimo, quase 1, né? 0,98, 0,99, está mais que bom. Isso para uma plataforma está excelente, né? E aí a gente validou esse método. Como é que a gente validou? Eu peguei o cara lá, que estava lá,
peguei um cascalho, a gente secou bastante cascalho, e ele pegou com pá e balde, jogou lá o fluido, misturou para dar mais ou menos um nominal de 15% de hidrocarboneto e 5% de hidrocarboneto, 2 porções de cascalho. E aí a gente leu no RMN, tá? Deu 14,4 e 4, e 10,2 de água e 4,1. Ora, para o hidrocarboneto, que era 15, deu 14,4, com pá e balde, está mais que bom. E se o 5 deu 4, também estava ótimo, a gente achou isso perfeito. Depois a gente pegou essas 2 amostras, misturou 50-50, e sabia quanto deveria ter. Ou seja, eu deveria ter 9,4% de hidrocarboneto e 7,1 de água, e deu 7,1 e 10. Então, validamos o método, beleza, tá? Estamos aí com a metodologia agora por RMN, e esse RMN vai para perto da sonda, você pode levar ele, porque ele é portátil, tá? Ele tem um ímã permanente, não tem problema nenhum, tá? Ele usa uma quantidade de amostra muito mais representativa, e essa determinação dura 30 segundos. Então, eu não tenho mais aquele ponto cego de horas que eu teria na plataforma, estando vulnerável a um cara do IBAMA chegar e dizer: você está descartando fora de especificação. E isso pode ser usado em campo. A gente levou para uma unidade industrial que a gente tem em Itaboraí, de secagem de cascalho, né? E fez isso aqui a 3 diferenças de velocidade e tal, e funcionou perfeitamente. E agora a gente já tem um método para levar para campo, para medir óleo e cascalho e descartar com segurança. Também não pode descartar em terra com mais de 6,9. Então, serve para as 2 áreas, tá certo? Muito bem, vamos falar de desafios de produção do pré-sal e no mar, né? A gente sabe que o pré-sal é essa área que vai desde o Espírito Santo até São Paulo, tá certo? Essa área toda em azul claro que está aqui, que já tem vários poços produzindo no Brasil hoje, né? A era do pré-sal é o Cretáceo, tá? É a era onde tinha os dinossauros aqui na Terra, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a origem do pré-sal, como é que ele foi formado, né? Olha só, o continente americano, a América do Sul e a África eram um único continente há 164 milhões de anos atrás. Há 152 milhões de anos atrás, vocês começam a ver a separação entre os 2 continentes. Há 130 milhões de anos atrás, vocês veem que entre os 2 continentes, você já tem aqui uma quantidade de água, tá? Que não é a água azul escura, que é azul no mar. É uma água de lagos ou de rios que desembocavam ali, tá? Então, a matéria orgânica foi depositando nesses lagos rasos, matéria orgânica, plantas, animais mortos e tal, que isso tudo é que dá origem ao petróleo, tá? Essa é a verdadeira origem do petróleo e do pré-sal. Não é marinha, como muitas pessoas pensam, mas é lacustre, desses lagos que foram formados nessa ocasião de água doce. Depois, há 122 milhões de anos atrás, a água invade e aquela matéria orgânica é depositada no fundo do mar. Ok, quando a água invade, também formam ainda lagos rasos, lagos de água salgada, e essa água é evaporada e forma o sal. E aí, quando os 2 continentes se separam, essa camada de sal é depositada por sobre aquela camada lacustre de matéria orgânica que dá origem hoje ao pré-sal. E depois, lógico, a vida marinha continua e os pós-sal, né? Quem vem depois, as rochas sedimentares que vêm depois, já têm origem marinha. Tá? Hoje é como nós estamos, separados da África, e continuamos nos separando a 2,5 milímetros por ano. Bom, isso aqui é uma fotografia do fundo do mar, uma interpretação sísmica quando a gente olha, né? Então, você vê que essas camadas aqui coloridas que tem aqui no fundo, essas são as rochas sedimentares do pré-sal. Depois vem uma coluna de sal e depois vem as rochas sedimentares do pós-sal. Tá? O pós-sal é mais raso, por isso nós descobrimos na década de 80. É Marlim, Namorado, Cherne, Albacora, Roncador, todos aqueles campos que a gente descobriu na época de 70, 80, 90. Tá? Então, a gente hoje sabe que o pré-sal, na realidade, foi a origem desses caras. Por quê? Porque tem alguns lugares aqui, como esse aqui, ó, que eu estou apontando, em que a rocha do pré-sal toca a rocha do pós-sal. Não tem sal no meio, elas se conversaram. Então, aqui houve um escape do óleo do pré-sal para o pós-sal. Tá? Tanto que todo o óleo do pós-sal é muito mais biodegradado
aquele da Bacia de Campos, que a gente viu que tem vanádio alto, tudo isso, tem muito mais oxidado, ele é muito mais viscoso do que o do pré-sal, que é um óleo muito mais leve e muito mais preservado. Bom, isso foram vamos dizer assim, os recordes que foram se batendo ao longo dos anos. Eu só mostrei alguns aqui, porque senão não dava na fotografia, mas eu quero mostrar aqui que aqui em 2007 foi o primeiro poço do pré-sal, né? Foi o poço de Lula, que foi originado depois do poço de Tupi, em 2009, né? Que é uma coluna d'água já de 2.000 metros de profundidade. Tá. Muito bem, então, hoje a gente produz do pré-sal, né? Você tem aqui a coluna de produção, que vocês veem que vai da bacia de sedimentar até a plataforma, que hoje não é uma plataforma fixa, é um FPSO, que a gente chama Floating Production Storage Offload. É um navio que tem capacidade de estocagem e de várias coisas, e tem uma planta em cima dele, e ele translada o óleo e o gás, tudo que tem que ser levado para a terra, para outro navio, né? Muito bem. Quando você vem lá de baixo, você não vem com óleo puro, você vem com uma mistura de água, uma fase aquosa, que é a água de formação, que estava nos minerais que estavam junto, uma fase óleo, uma fase gás, vem tudo isso emocionado lá para cima. Muito bem. Quando chega lá em cima, você tem que passar isso para outro navio, que vai para a terra, que vai para um oleoduto, que vai para uma refinaria, refinar esse petróleo para transformar em gasolina, etc. Muito bem. O problema aqui é o seguinte: garantir o escoamento. Como é que a gente vai garantir que esse petróleo, que estava lá embaixo na formação e tem uma característica química, seja o mesmo petróleo até chegar na refinaria? Você tem que fazer uma garantia de escoamento, que a gente chama, né? Tem vários bloqueios a esses escoamentos, que podem ser incrustação, formação de, por exemplo, sulfato de bário, uma mistura de a água que você injeta no reservatório com bário que já tem na água de formação, você pode formar incrustações que podem obstruir essa coluna de produção. Tem emulsões, tem produto de corrosão, tem sulfeto, tem bactéria, tem hidrato, que é isso aqui, ó, que pode completamente obstruir. Hidrato é a formação de metano com água numa certa pressão e temperatura bem baixa. Forma esses hidratos, que são verdadeiros gelos de metano, tá? Que podem obstruir a tua formação. E tem parafina, que vocês sabem que são N-alcanos lineares, tá certo? E parafina é uma questão de ponto de fusão, né? Então, olha só, a formação rochosa do pré-sal, o óleo está lá a uma temperatura de mais ou menos 80 graus Celsius. Quando você alivia aquela pressão para começar a produzir, né, e encontra o fundo do mar a 2.000 metros de profundidade, né, essa temperatura aqui do fundo do mar é 4 graus Celsius. 4. Se é 4 graus Celsius, todo mundo que é C16 para cima, 16 átomos de carbono para cima, tem ponto de fusão maior do que isso. O que eles vão querer fazer, esse pessoalzinho todo? Começar a precipitar, tá certo? E a gente não pode deixar, porque isso vai obstruir a tubulação de produção. Então, olha lá, está a molécula de parafina lá, bonitinha. São parafinas de alto peso molecular, podem chegar a ser 60 ou mais, tá certo? Dependendo do petróleo. Quando chega na temperatura de fundo do mar, ela começa a se destacar na temperatura, se precipitar na parede do tubo, onde está a temperatura mais baixa. E aí uma parafina vai grudando na outra, até conseguir obstruir desse jeito aqui. Vocês estão vendo o camarada tirar uma parafina. Então, a gente não podia deixar de inventar uma tecnologia para isso. Tá? Quando obstruiu, o que é que você vai fazer? Parou a produção. Obstruiu, parou a produção. É um Deus nos acuda? É. Agora a gente já tem a solução. E agora a gente já tem como prevenir também. Bom, a gente surgiu de um colega nosso lá, que eu trabalhei junto com ele, essa tecnologia de sistema gerador de nitrogênio. Gente, é uma reação química que a gente aprende no 2º grau. Né? Cloreto de amônio com nitrito de sódio. Dá cloreto de sódio, água, nitrogênio e calor. É uma reação altamente exotérmica, 75 quilocalorias por mol. Né? Ela usa um catalisador ácido fraco, tipo ácido acético, ou bórico, algum ácido fraco. Tá? E a gente bota solvente orgânico, eu vou dizer por quê.
E os produtos da reação, mais importante que os produtos da reação, são completamente inertes. Nitrogênio é calor, é água e cloreto de sódio. Para você descartar isso no mar, não tem problema. O cloreto de sódio já tem lá. Água e nitrogênio vai para a atmosfera, calor também, pronto. Né? Muito bem. É um processo de desparafinação seguro e irreversível. E como é que a gente faz isso? Olha só, aqui em amarelo você tem a obstrução. Está obstruído ali, parou ali, a parafina grudou, chegou em 4 graus Celsius, não pôde conseguir fazer nada e pronto. Grudou, e aí? O que a gente faz? Aí a gente pega, não está mais produzindo, aqui está um preto, aqui está o petróleo, isso aqui é um PIG, que é uma espuma que a gente passa regularmente pelos dutos para poder tirar parafina ou para tirar outra coisa. Esse nem conseguiu passar porque estava obstruído. Tá? Muito bem. Aí o que a gente faz? Lá da plataforma, a gente pega um tanque, joga cloreto de amônia e nitrito de sódio. Tá, em solução aquosa. No outro, não, em solução aquosa e óleo diesel, também junto, tudo junto. E a gente bota em emulsão isso aí. Num outro tanque, a gente bota o ácido bórico ou o ácido acético, que é o catalisador. Então, primeiro a gente joga uma certa quantidade, bombeando lá para baixo, que a gente sabe quanto de linha a gente tem vazio, então quanto que a gente vai botar de quantidade de líquido lá dentro. Então, a gente joga o cloreto de amônio com o nitrito de sódio, com o diesel, até lá chegar na parte que está obstruída. Beleza. E aí a gente bombeia o ácido do outro tanque. E aí fecha essa coisa toda. Deixa lá 72 horas fechado e aquela reação vai acontecer. Como é que vai acontecer essa reação? Bom, vai gerar o calor. O calor derrete a parafina. O nitrogênio gera borbulhamento e arranca a parafina das paredes do tubo. E o óleo diesel dissolve a parafina. Pronto, resolvemos o problema. Quando você alivia aquela pressão lá em cima, vem tudo junto, recebe isso num tanque separado. Quando começa a produzir óleo, você muda para o tanque de produção. E aí desobstrui tudo, resolveu. Rotorruter químico, eu chamo isso. Certo? Isso aqui é uma coisa que a gente usou muito para tanque, usou até para lavar praia. Praia que ficou cheia de óleo, uma série de coisas a gente fez, usou essa tecnologia. Hoje a gente tem como prevenir isso, tá? A gente não deixa chegar nesse ponto mais, porque o pré-sal é muito profundo, você não pode deixar obstruir. A gente tem outras tecnologias para isso. Bom, mas hoje, o que a gente faz com essa informação aí? A gente, hoje, para não obstruir mais, né? Você sabe qual é a temperatura que vai obstruir, então ou você isola a tubulação ou a gente joga aí tratamento químico, que são inibidores de parafinação, que são polímeros, tipo, por exemplo, polimetaquilato de etila, ou o EVA, que é o polietileno acetato de vinila. O que eles fazem? Eles entram entre uma parafina e outra, como eles têm uma parte polar, ele tem uma parte apolar e outra polar, ele modifica a cristalização da parafina, não deixa uma grudar na outra, e aí você não tem o problema de obstrução da tubulação. Tá? E aí a gente joga lá embaixo na cabeça do poço. Tá? Então, olha só, aqui ó, é uma evolução das plataformas até o pré-sal. Antes eram fixas, você fixava elas no fundo do mar por causa que era mais raso. Hoje você não pode mais fazer isso, né? Por causa do pré-sal, que você está muito longe. Inclusive, as tubulações todas lá para baixo são flexíveis, elas não são mais rígidas, todas flexíveis, de material polimérico de alta performance. Beleza. As linhas em preto são as linhas de produção, você está produzindo óleo. Essas linhas laranja aqui são as linhas que a gente joga inibidor de corrosão, bota antibactericida, bota o inibidor de parafina, para não parafinar. Tudo isso a gente joga lá na cabeça do poço para não haver problema nenhum de entupimento. Anti-incrustante, tudo isso. Muito bem. E essas linhas azuis que estão aqui são linhas que a gente usa para jogar ora água, ora gás, tá? Para poder varrer o reservatório. Então, você tem uma linha de produção aqui, você procura botar os poços injetores para varrer o reservatório em torno desse poço produtor, que aí você varre o reservatório e empurra o óleo para onde está sendo produzido. Tá? Então, a gente fica alternando, injetando água e gás aí dentro. Tá? Muito bem, que gás é esse? Vamos ver. Então, o pré-sal está localizado a 300 quilômetros da costa, a lâmina d'água é de 2.000 metros, a camada de sal é de mais 2.000, e então a profundidade total é de 5.000 a 7.000 metros. Então, nada pode dar errado. Você tem que prever
tudo o que vai acontecer, porque não pode obstruir. Tá? Agora, tem sempre um pênalti, não é tudo bonito, porque o petróleo é ótimo, mas tem o gás natural que tem no pré-sal, ele contém uma quantidade enorme de CO2, alguns poços podem chegar até 70%, e tem H2S. H2S é um gás letal, um gás perigoso, né? Que vem de degradação de bactérias redutoras de sulfato, de várias outras coisas que tem lá. Enfim, tem muito CO2, tem alguns ppm de H2S, mas isso a Petrobras, desde o início do pré-sal, se prontificou a não ventar esse gás. Tá? Então, não vamos ventar esse gás porque a questão, o quê? De mudança climática, gente. Não dá para ventar mais CO2. Ainda mais nessa quantidade toda, não dá. Então, quando chega lá em cima, a mistura de óleo, gás e água, tá? Tem vários caminhos. Primeiro, o caminho do óleo, ele faz uma separação gravitacional, né? Ele se separa óleo e água. A água vai para um lado, o óleo vai para o outro, e por cima você tira o gás. Depois você faz uma separação eletrostática, tira mais água, tá? E a água vai para o outro dreno, né? E depois faz uma separação atmosférica para tirar o restante de gás que vai para outro sistema. E o óleo vai para a terra no outro navio. Beleza. A água, o que você faz com a água? Passa num hidrociclone para tirar o óleo que está mencionado nela, passa num desgasificador para tirar o resto de gás que está nela, depois passa num flotador para tirar o resto de ar, para botar ela em especificação para ou descartar no mar ou reinjetar naquelas linhas azuis que eu mostrei para você, para varrer o reservatório. Tá certo? E o gás? Tá? O que faz o gás? Não, primeiro o óleo. Bom, vai para a refinaria, vocês sabem, tem um monte lá de destilação a vácuo, destilação atmosférica, e você vai produzir gás de cozinha, diesel, gasolina, asfalto, parafina, querosene de aviação, todos os produtos que a gente já conhece. Tá? Isso vai para a refinaria. O tratamento do gás é feito lá na plataforma mesmo. E como? Tá? Porque você não pode inventar. Tá? O gás lá, você está com ele na mão. É muito gás, gente, é muito gás. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? Faz remoção de H2S. Como é que a gente faz isso? Tem colunas que são de óxido de ferro, que com H2S viram sulfeto de ferro. Então, tem algumas colunas que estão absorvendo o H2S e as outras que estão em troca de inventário, porque depois que vira sulfeto de ferro, ela tem que ir para a terra para ser regenerada. E aí você tem que ter outras colunas que têm óxido de ferro fresco, para quando aquelas estiverem saturadas, você troca para as outras. E assim vai. Bom, depois de H2S, você passa no compressor e tem que desidratar o gás. Você tem que tirar a água do gás para depois separar o CO2 do metano, do gás natural. Entendeu? Porque senão a membrana separadora não funciona se tiver água. Então você tem que desidratar o gás primeiro. E aí você tem uma outra plantinha de engenharia química, de peneira molecular, em que uma peneira está secando o gás, tá? E as outras duas estão regenerando com vapor, tá? Lá na própria plataforma. E assim vai. Muito bem. Depois, a gente tira esse gás, acerta o ponto de orvalho dele, uma parte vai ser reinjetada no poço, tá? Uma parte vai ser reinjetada, outra parte vai embora junto com o gás de exportação. E aí, o gás vai ser tirado, o CO2 vai ser removido. Como? Através de baterias de membranas. São membranas poliméricas que por separação de tamanho ou de polaridade, no caso, elas separam o metano do CO2. Tá? Então, aí você tinha o metano aqui em cima, é o gás tratado, que pode ter no máximo 3% de CO2. Esse é o gás que vai para a Terra e que vai ser usado na tua casa como gás natural, GNV, etc. Tá. O CO2 que sai, ele vai passar por uma bateria, que já descomprimiu tudo. Para você botar ele lá para baixo de novo, você tem que passar por uma bateria de compressores para comprimir tudo outra vez para jogar lá para baixo novamente. Beleza? E aí não ventamos o CO2 que a gente produz. Só vai para a terra 3%, que é permitido você queimar em terra. Enfim. Muito bem. Um FPSO, uma plataforma dessa do pré-sal, já tem 6 funcionando hoje, iguais a essa. Tá? A produção diária dessa plataforma é de 150 mil barris por dia de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. Então, você vê que não é pouco gás e não é pouco CO2. Né? A injeção de água diária é de 180 mil barris, tá?
O comprimento desse navio é de 316 metros, 3 campos de futebol enfileirados. O peso é 78 mil toneladas, são 220 Boeing 747. É o tamanho é o peso disso. Empregados 160 empregados podem morar nessa plataforma. E a energia que gera isso aí para as plantas que a gente tem aí para tratar o gás e para tratar o óleo e para etc e tal, o consumo de energia, tá, é de 100 megawatts, é o consumo de uma cidade de 250 mil habitantes. Vocês veem um negócio desse como é que é. Tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, 70% do DEC dessa FPSO, dessa plataforma, é para tratar o gás e a água. E nós somos uma indústria de petróleo, veja só. Então, vocês veem assim, o que a gente está desafiado hoje, né, a fazer, né? E eu desafio a todos os químicos aqui, engenheiros químicos, tem muita coisa para fazer aqui. Por que eu não posso fazer um processo só para tirar tudo, água, H2S, CO2? Nós temos que inventar isso, que aí diminui essa plataforma de tamanho. Eu tenho uma planta única e a gente vai diminuir esse tamanho, vai diminuir gasto, tudo isso. E o petróleo vai ficar mais barato, né? Então, a gente tem vários desafios que a gente está enfrentando, que já enfrentou e vai enfrentar, né? E que eu convido as pessoas todas de ciência a enfrentar conosco. Eu vou falar, por último, aqui de combustíveis limpos. Por quê? Porque o INT foi um grande protagonista também na área de biodiesel, né? Tem um amigo, Eduardo Coutinho, não sei se ele ainda está no INT, mas ele foi um grande protagonista também, junto comigo, nesse biodiesel, né? A gente sabe que o biodiesel vem da transesterificação de óleo vegetal, né? Hoje a Petrobras não tem mais as plantas dela de biodiesel, ela vendeu, porém, agora nós estamos trabalhando em diesel verde, que é um coprocessamento de óleo vegetal dentro da própria refinaria, tá? Com hidrogenação para formar diesel verde. Bom, tudo isso é uma mudança muito drástica, foi uma mudança muito drástica no início dos anos 2000, em que a gente passou de trabalhar de hidrocarboneto para uma coisa polar, que são ésteres orgânicos. Falei, caramba, nós temos agora que desenvolver metodologia para coisas polares, coisa que nunca foi nossa praia, né? E aí a gente sabe a reação de formação do biodiesel, né? Que é triglicerídeo com metanol, formando um éster metílico e glicerina, e a gente tinha que ter uma metodologia que a gente medisse todos as impurezas que poderiam vir nesse biodiesel, que seriam mono, di, triacilgliceróis, glicerina livre, metanol em excesso, ácidos graxos, sabão. E eu inventei uma metodologia por ressonância, tanto para o óleo vegetal quanto para o biodiesel, que numa cajadada só a gente matava tudo. Então, nesse método aqui que a gente bolou, a gente media todos para qualquer éster, etílico, propílico ou isopropílico, ou quanto que teria de qualquer contaminantes por ressonância de carbono 13, e para o óleo vegetal também, por RMN, a gente dizia qual era a massa média, molecular média e o índice de iodo do óleo vegetal. Então, às vezes, você estava na dúvida de qual óleo era aquele, que óleo era aquele, era só medir por ressonância, a gente via a origem, se era soja, se era mamona, se era mamona, não, porque a gente não usa para biodiesel, mas algodão, sebo de boi, mistura 50-50 sebo, não sei o quê. Então, a gente tinha já uma série de coisas para ver que óleo vegetal era aquele e o biodiesel estava nas especificações. Para as reações para fazer diesel verde, é a mesma coisa. Diesel verde nada mais é do que você pegar óleo vegetal e hidrogenar por um catalisador, virando propano e N-parafinas, né? Então, você também tem que ter metodologias para saber que isso vem de uma origem verde, tá? E aí a gente desenvolveu por massas e cromatografia, metodologias para dizer isso. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês, pelo menos um pouco, né, de como a química, a engenharia química, foram importantes em todas essas atividades da Petrobras, pelo menos não mostrei em todas, mas em algumas, mas eu garanto para vocês que é em todas, porque toda a minha vida foi nisso, foi mudar de áreas de aplicação da química e da química analítica para atender as novas tecnologias e a importância, né, da química. Eu tenho certeza e digo com propriedade
que nenhuma gota de petróleo desse país não teria saído se não fosse a química, como disciplina, com certeza. Tá? E eu sou entusiasmada por ele. Vocês já viram, né? Eu termino aqui mostrando o Centro de Pesquisa da Petrobras. Trabalhei de 75, me formei em 74 e fiquei lá de 75 até 2021, em fevereiro, né? Queria aqui agradecer, porque pesquisa não se faz sozinho, você tem sempre uma equipe, tá? Não dá aqui para eu colocar páginas e páginas de nomes de pessoas, então eu queria agradecer em público a todos os meus parceiros, especialmente a do Laboratório de Ressonância, que foi o que eu gerenciei durante muitos anos, né? Muito obrigada a eles, né? Quando eu saí agora em 2021, o meu laboratório de ressonância passou a ter meu nome, que foi uma honra para mim. Eu fiquei muito emocionada quando foi feito isso online, infelizmente. Os meus meninos que eu criei estavam lá ao vivo, descerrando a placa para mim. Quer dizer, eu fiquei super emocionada com isso e faço questão de mostrar. E ainda não fui lá para ver a placa com o meu nome. Enfim, vou algum dia que me permitirem. Eu termino com essa frase aqui da Royal Society of Chemistry: What in the world isn't chemistry? Ok? Muito obrigada para vocês pela atenção e espero que vocês tenham uma brilhante carreira e continuem entusiasmados com a química, como eu sempre fui e serei ainda. Obrigada. Bom, nós é que agradecemos a doutora Sônia, que, assim, além de ser uma referência no Brasil em RMN, para quem não sabe, a doutora Sônia é a maior autoridade em RMN no país, atualmente. Tudo que você não sabe ou que você gostaria de saber, você pode perguntar a ela, porque ela vai te responder. De alguma forma, ela vai te responder. Boa mesmo. E é um prazer imenso, é uma honra enorme tê-la aqui conosco. Eu acho que, para quem ainda tinha alguma dúvida de que a química tem uma importância, um papel imenso a desempenhar ainda, né, e por muitos anos dentro do país e fora também, eu acho que a sua palestra mostra que nós não devemos ter dúvidas em relação a isso. Então, eu gostaria de te agradecer muitíssimo por essa palestra, pelo entusiasmo com que você fala do seu trabalho, né? Continua falando dele, porque é um trabalho importantíssimo, um trabalho que gerou frutos imensos e que gerará frutos ainda maiores no futuro, eu não tenho a menor dúvida disso. O seu laboratório vai permanecer no SEMPES fazendo muito daquilo que você ensinou aquelas pessoas a fazer. Eu acho que e progredindo. Eu acho que isso é o seu maior legado para a pesquisa brasileira, para o petróleo nacional e para a Petrobras, né? Petrobras reconhecer isso é um grande feito da sua parte. Muitíssimo obrigada pela presença, muitíssimo obrigada por essa palestra. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente ao INP, viu, pelo convite. Muito honrada. A honra é toda nossa, você pode ter certeza disso. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você. Bom, depois dessa palestra inspiradora, nós vamos chamar o nosso outro palestrante, que também nos inspira muitíssimo, o Dr. José Carlos Pinto, que também é uma referência dentro da UFRJ, dentro da COP, né, na área da engenharia química, e que sempre nos brinda com palestras brilhantes e com um legado de produção científica generoso. Agradeço demais a José Carlos Pinto pelo aceite do convite para estar aqui com a gente, no nosso 10º ENICIT, participando também das comemorações do centenário do INT. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Zé. Eu é que agradeço, Valéria, desde já, e a oportunidade de estar aqui. A minha fala vai ficar mais fácil depois da Sônia, porque como ela fala com muita inspiração, e eu costumo também exagerar nas tintas, assim, começando
baiano, meio eufórico, então vai ser ótimo que eu vou pegar o vácuo e vamos exaltar a química e as oportunidades para a engenharia química e a química no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Enquanto você compartilha, eu vou dizer tudo que você já fez na sua vida, que não é pouca coisa. O professor José Carlos Pinto é engenheiro químico pela Universidade Federal da Bahia, né? Ele é baiano, para quem achava que ele era carioca, mas ele não é. Ele disfarça bem. Ele tem mestrado e doutorado pela Escola de Química da UFRJ, é professor titular da COP, da UFRJ, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da UFRJ, é membro do comitê das revistas Polímeros, Ciência e Tecnologia, editada pela PEPOL, é membro dos conselhos editoriais de várias revistas internacionais, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Engenharia e tem como áreas de atuação a engenharia química, com ênfase em reatores químicos e modelagem, simulação e controle de sistemas de polimerização. Já publicou mais de 440 artigos técnicos em revistas científicas e tem mais de 8.500 citações nas principais bases de dados de pesquisa científica. Com a palavra, Dr. José Carlos Pinto. Então, Valéria, muito obrigado, né? Eu primeiro quero dizer para vocês de novo que eu estou muito agradecido, muito honrado com esse convite, essa oportunidade, até porque eu sempre tenho um enorme prazer de falar com jovens pesquisadores e a oportunidade de conversar com estudantes de iniciação científica de qualquer lugar do Brasil sempre me estimulam muito. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, pela confiança na participação. Eu sofri um pouco para escolher o tema, né, sobre o qual a gente ia discutir, pensando exatamente nesse estímulo do jovem, né, pegando um pouco carona no que a Sônia colocou, e de estímulo da química e da engenharia química. Como a gente tem trabalhado muito nesse tema da circularidade e da sustentabilidade dos materiais poliméricos, eu queria compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões com os jovens pesquisadores, químicos, engenheiros que estão se formando no Brasil, estudando química, engenharia química e áreas tecnológicas nesse momento. Importante, eu não estou vendo vocês, então, se por acaso sumir aí a minha conexão, alguma coisa, eu peço para a Valéria, por favor, para me avisar no telefone, né? Porque aí a gente volta aí para a área. Eu também, se alguém quiser em algum momento interromper a apresentação para fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, eu não tenho nenhum compromisso em apresentar o conjunto de slides que eu trouxe. Eu tinha preparado 250 slides, eu achei que era muito, eu resolvi trazer só 230. Então, se a gente tiver que parar no meio do caminho, não tem problema absolutamente nenhum, né? Então, pode fazer a pergunta à vontade. Eu trabalho no Laboratório de Engenharia de Polímeros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou formalmente participante do Programa de Engenharia Química da COP, o UFRJ, onde eu sou lotado. Também sou professor do Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da UFRJ. E quem tiver curiosidade de ver um pouco do que a gente faz na área de polímeros, pode checar o Instagram do grupo, né, no site Engepol Grupo. E eu também mantenho um site onde a gente fala sobre temas de interesse geral da ciência, o dia a dia do pesquisador, no site Falando com Ciência. Convido vocês também a visitarem esses sites, esses canais no Instagram e no YouTube. Queria começar agradecendo de novo a Valéria pelo convite e agradecendo certamente aos muitos colegas, estudantes, empresas parceiras
entre as quais eu incluo a Petrobras. E dentre os nossos parceiros, temos satisfação de desenvolver, ao longo do tempo, ter desenvolvido e desenvolver vários trabalhos em colaboração com o INT também, e agências de fomento, galera que é responsável por algumas das figuras que eu vou apresentar aqui durante a apresentação. Eu queria começar com algumas palavras de motivação, por que a gente tem tanto interesse nesse tema. Em particular, eu trabalho na área de materiais poliméricos há cerca de 30 anos, e o caso dos polímeros, dos materiais plásticos em particular, é um caso de grande sucesso da aplicação. É um material que foi desenvolvido de maneira simplificada, né? Ele começa a história dele mais ou menos na década de 1950, pelo menos com essa pegada industrial e comercial que a gente vê hoje, e ele se difundiu com extrema velocidade por conta da enorme gama de propriedades distintas que esses materiais podem apresentar. Então, eles têm sido amplamente usados para a fabricação de peças, de utensílios domésticos, na indústria de construção civil, para a fabricação de garrafas, sacolas, de uma quantidade imensa de recipientes. E esse amplo uso desses materiais faz as pessoas acreditarem que eles são materiais baratos, normalmente, e costumam ser, né? Mas de propriedades pouco nobres, né? Usados para aplicações de baixa qualidade. Mas isso não é verdade, né? Não é absolutamente verdade. A gama de propriedades que os materiais plásticos podem apresentar, ela é tão ampla, tão grande, que existe um sem número de aplicações nobres, relevantes, que demandam propriedades especiais em vários campos da engenharia. Então, por exemplo, talvez os pesquisadores aqui não saibam, mas existem projetos hoje de construir o avião 100% plástico. Se você procurar aí na internet, vai encontrar o projeto da Airbus e da Boeing, que pretendem construir em futuro muito próximo e se encaminham à alta velocidade desse limite de 100% do avião completamente de plástico e formado de materiais e compósitos poliméricos. Da mesma maneira, a indústria automotiva tem se esforçado enormemente para produzir o carro, né, o automóvel 100% baseado em material plástico, porque vários materiais eles apresentam resistência mecânica, resistência ao impacto, rigidez, propriedades nobres que permitem esses usos especiais. E também a gente deve lembrar que em várias aplicações, também na indústria automotiva, na indústria de eletroeletrônicos, na indústria de aviação civil, algumas propriedades são únicas, como, por exemplo, a dos elastômeros, de alguns elastômeros que sequer encontram concorrentes para a fabricação desses materiais. Uma coisa curiosa aqui, e a gente vai mergulhar nesse ponto aí já, é que a sociedade ela tem percebido os materiais plásticos, de maneira geral, como um inimigo, né, do ambiente e um material que prejudica o ambiente. A gente vai ter oportunidade de falar com um pouco mais profundidade sobre esse tema, mas o caso da indústria automotiva mostra rigorosamente o contrário. Uma das grandes razões pela busca do uso desses materiais na indústria de aviação e na indústria de automóveis é exatamente porque eles podem apresentar resistência mecânica superior à da grande maioria dos metais e apresentar simultaneamente uma leveza muito maior, permitindo a construção de veículos muito mais leves que permitem, como consequência, reduzir de maneira muito significativa o consumo de combustível. Aqui, né, os jovens de iniciação científica se acostumaram, nesse momento, a ver automóveis que têm autonomia de 20 km por litro de combustível ou mais.
mas saibam que há 20, 30 anos atrás eram raros os veículos que apresentavam autonomia superior a de 5 km por litro. E grande parte desse ganho, que certamente é ambiental, porque tem um impacto direto nas emissões de dióxido de carbono, se deu por conta do uso dos materiais plásticos e da redução do peso desses veículos. É muito importante a gente observar esse fato. Um outro campo, né, que mostra esse uso muito especial dos materiais poliméricos é a medicina, o campo da biomédica, da área farmacêutica, onde os materiais plásticos encontram amplo uso. E, ora, vejam só, dentre as muitas razões está a segurança do uso desses materiais, porque exatamente porque esses materiais são quimicamente resistentes, se degradam com baixíssima velocidade nas condições ambientes. Isso torna o uso desses materiais muito seguro dentro do organismo. E o uso de materiais plásticos em cirurgias, substituição de placas ósseas, inclusive na área comestível, é imenso, absolutamente imenso por conta dessa segurança. É curioso, porque a sociedade vê a estabilidade dos materiais plásticos como um problema, e eu vou voltar a falar sobre esse tema aí já já. E talvez vocês não tenham nunca sido chamados à atenção de que uma das grandes revoluções da medicina ela está associada à fabricação de utensílios descartáveis, como luvas descartáveis, aventais descartáveis e aquele cobertor de sapato, né, de pé descartável, porque o uso de materiais descartáveis permitiu derrubar de maneira muito significativa a contaminação cruzada entre pacientes doentes em hospitais, que constituía uma das principais razões para mortes de pessoas internadas em hospitais. Veja que coisa curiosa. Inclusive, agora, durante a crise pandêmica, várias cidades do mundo que haviam banido o uso de materiais descartáveis, o que é um absurdo, porque um material ele não é ruim porque ele é descartável, ele é ruim se ele for mal utilizado, e a gente vai voltar a falar sobre esse tema, voltaram atrás com esse banimento, porque é óbvio que no momento, por exemplo, em que a gente vive, não faz qualquer sentido que pessoas desconhecidas compartilhem peças íntimas, copos, talheres, né? Não faz sentido, por exemplo, que uma vacina seja dada com a mesma seringa em várias pessoas distintas, por riscos de contaminação, inclusive de outras doenças contagiosas. Então, a gente vê aqui uma coisa muito curiosa, né? E a gente vê uma contribuição muito significativa dos materiais plásticos também nesse campo. O sucesso dos materiais plásticos ele é de tal forma grande, imenso, né? E o conjunto de aplicações que ele encontrou foi tão grande que isso resultou num problema, né? Ou num fato que é bastante discutido hoje na sociedade, que é a explosão da produção desses materiais plásticos, que resulta do sucesso desses materiais. Estima-se que cerca de 9 bilhões de toneladas de materiais plásticos já foram produzidas desde a década de 1950, quando começa essa nova fase comercial de alta intensidade das poliolefinas depois da descoberta dos catalisadores Ziegler-Natta, sendo que é projetado que até o final dessa década em que a gente está vivendo, terão sido produzidas cerca de 14 bilhões de toneladas de material plástico. Desse total de material plástico, cerca de 3 bilhões, né, cerca de 30%, um terço, ainda está em uso, e aqui eu quero chamar a atenção de novo, e aí nós vamos falar sobre esse tema, que a economia moderna ela procura estender o ciclo de vida dos materiais e não encurtar. Nós vamos ter oportunidade de continuar discutindo esse tema já já, e eu quero colocar uma dúvida na cabeça de vocês.
esse é um benefício, né? Existem materiais que estão indo aí sendo usados e serão usados ainda por longo tempo, mas cerca de 70% de todo o material produzido até hoje, ele foi descartado na natureza, em lixões, ele foi descartado em aterros sanitários, ou pior ainda, simplesmente abandonados na natureza, o que constitui um grande problema para a tecnologia e para o século XXI, como todos nós temos tido a oportunidade de acompanhar nos grandes veículos de comunicação. Uma fração pequena desses materiais, cerca de 9%, foi incinerado. E isso não significa dizer que é uma coisa boa. Ele foi incinerado significa dizer queimado, e não necessariamente para produzir energia. E quando você queima um material, mesmo que seja na forma ideal, você acaba transportando esse material para a atmosfera na forma de dióxido de carbono e água. E, em tempos de aquecimento global, isso não parece ser muito inteligente. E apenas cerca de 7% desse material foi, até hoje, reciclado, que a gente vê que tem aqui uma tremenda oportunidade para desenvolvimento tecnológico, e existe aqui, de fato, alguma coisa que precisa ser melhorada. Uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é que, ainda falando sobre essa questão ambiental, né, que, na minha percepção, existe uma visão equivocada da sociedade sobre esses materiais, e nós vamos ter oportunidade de continuar discutindo esse tema nos próximos slides. Uma coisa muito curiosa é que os processos de fabricação de materiais plásticos, em geral, eles são muito menos impactantes ambientalmente do que o de outros concorrentes. Eles consomem menos água, eles não consomem terra, ao contrário da indústria de papel e celulose. Eles são muito pouco intensivos em energia, então eles demandam muito pouca queima de combustível em relação, por exemplo, à indústria do vidro, que é produzida a altíssimas temperaturas e impõe a fusão da sílica, né? E dos metais, que também impõem um custo energético. Algumas plantas no Brasil de manipulação e produção e purificação de metais consomem mais energia que a maior parte das grandes cidades brasileiras, por exemplo, para você ter uma ideia. E é curioso que a sociedade não perceba esses benefícios ambientais associados aos materiais plásticos. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque existe um problema prático real. E qual é o problema prático real? É que, infelizmente, uma grande parte da sociedade ela considera normal, considera razoável que os materiais sejam simplesmente abandonados no ambiente, ou de forma completamente descontrolada, né? Quando, por exemplo, nós jogamos o lixo em veículos aquosos, rios, e vão parar, eventualmente, nos mares, prejudicando a vida marinha e a vida aquática, ou mesmo quando eles são abandonados em lixões e aterros sanitários. E aqui eu quero dizer que o aterro sanitário constitui um tema muito polêmico, porque, por exemplo, na minha opinião, uma verdadeira economia moderna, e a gente também vai ter oportunidade de continuar falando sobre isso, ela não tem aterro sanitário, né? Porque a ideia do aterro sanitário é a ideia de que, quando um material atinge o final da vida útil dele, ele deve ser abandonado para todo sempre em um cantinho lá. Ele de certa maneira, é uma visão que constrói um certo paralelo, né, com a vida, como se a gente nasce, cresce, vive, reproduz, morre, e aí nós somos ou cremados ou abandonados em um cemitério, em um jazigo, e a gente encara que deveria talvez fazer a mesma coisa com os materiais, o que de fato é uma comparação esdrúxula, completamente esdrúxula. No caso dos materiais plásticos, ainda aparece uma outra consequência, que é o fato de como eles se degradam a baixas velocidades nas condições ambientais. Você tem, ele aparentemente, né, na medida que o tempo passa e os demais materiais se degradam,
a concentração relativa dos materiais plásticos vai aumentando, né? O que causa ainda uma sensação de poluição desenfreada. E é essa sensação de poluição desenfreada que faz com que algumas pessoas discutam, né? E de maneira muito superficial, acreditem que o bom material é aquele que desaparece da sua vista e que é degradado depois que ele é consumido e volta para a natureza. De novo, com uma analogia pobre, né? De péssima qualidade, com a vida dos seres vivos, né? Embora um material não seja um ente vivo e não há por que a gente estabelecer essa comparação. A gente está vendo aqui alguns exemplos de que a degradabilidade, de fato, pode ser muito ruim. À direita aqui, você vê um problema das grandes metrópoles mundiais e das grandes metrópoles brasileiras, que é o desperdício de água por conta da degradação dos dutos que carregam a água. Em algumas cidades brasileiras, isso está muito bem documentado em relatórios técnicos e na internet, se você tiver curiosidade de buscar, você vai perceber que em algumas cidades o desperdício de água chega a absurdos 50%, porque quando o cano ou um duto ele estoura, né, ele demanda um tempo para ser detectado, para ser recuperado, e a rede de dutos nas grandes metrópoles é imensa, de maneira que o tempo inteiro alguém está perdendo água em algum lugar. E isso é causado pela degradação do material. Veja que a degradação aqui não trouxe qualquer benefício. A melhor coisa era que o tubo não degradasse nunca. Para que você quer que um tubo se degrade, um duto de água? Talvez você tenha curiosidade de também checar aí na internet que uma cidade brasileira, a cidade de Porto Alegre, tem uma experiência muito curiosa e importante para contar, porque ela trocou uma parte dos dutos que carregam a água por polietileno de alta densidade, que se degrada a taxas muito baixas. Ele tem propriedades mecânicas que tornam ele menos sensível às pressões externas e menos suscetível a quebrar. E Porto Alegre é, por conta disso, uma das cidades brasileiras que menos desperdiça água no Brasil. Você veja que é um material plástico contribuindo com a sustentabilidade e a boa qualidade ambiental. Do lado esquerdo aqui, você vê exemplos muito tristes, né, da degradação. Você vê aqui o exemplo, é só para lembrar das estátuas, né, de Aleijadinho, na cidade mineira, o patrimônio de Aleijadinho, principalmente na cidade mineira de Congonhas, que está sendo destruído pela degradação, veja só, por conta do vento, da chuva, por conta do atrito com material sólido disperso na atmosfera. Tanto que hoje uma boa parte das estátuas de Aleijadinho espalhadas pelo interior do Brasil, elas são falsas, porque as verdadeiras estão sendo removidas e guardadas em ambientes controlados exatamente para protegê-las da degradação. Veja que aqui a degradação, de novo, não traz nada de bom, ela destrói, inclusive, a cultura do país. E é muito curioso a gente ver aqui um trabalho de restauração de pintura, e os trabalhos de restauradores são hoje muito valorizados, porque, por conta da degradação, não apenas as esculturas, mas os quadros, as pinturas, eles vão sendo destruídos com o tempo, de maneira que, em muitos lugares do mundo, existem centenas, milhares de pessoas trabalhando com a recuperação desse patrimônio artístico mundial. Veja que coisa curiosa, em boa parte, esses materiais usados para recuperação são resinas plásticas, que oferecem maior resistência para a degradação. Eu, inclusive, tenho uma ex-aluna de doutorado que hoje trabalha em Londres, num museu, fazendo recuperação, trabalhando na equipe de recuperação de patrimônio artístico por causa do conhecimento que ela tem de materiais plásticos. E eu queria muito discutir essa figura, porque essa figura aqui é uma figura que nós, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nos acostumamos a ver com alguma frequência na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, nas lagoas de Jacarepaguá, em que o excesso de carga orgânica acaba causando a mortandade
dos peixes, né? Também muitas vezes influenciada pelas temperaturas elevadas, que também removem oxigênio das águas. E, em grande parte, a mortandade ela é devida ao crescimento descontrolado de micro-organismos patogênicos em boa medida, que se desenvolvem nos ambientes que têm alta quantidade de carga orgânica degradável. Veja bem, a mortandade dos peixes e a destruição dos veículos aquosos, da qualidade de vida dos rios, em boa parte, é por conta da degradação do material orgânico. A gente vê de novo que não há benefício algum nessa degradação. E quem tiver alguma dúvida sobre os malefícios que pode trazer, é só lembrar da última vez que você comeu uma maionese estragada, porque a degradação leva à formação de compostos funcionalizados de baixa massa molar que agridem os seres vivos e agridem as condições de vida. Veja que não há nada bom em nenhum desses exemplos na degradação. Em verdade, a ideia da degradabilidade como uma propriedade boa dos materiais ela é um mito, construído em boa parte por conta da discussão pobre, mal feita, em particular por pessoas bem intencionadas, mas que não compreendem tecnicamente a natureza desses problemas e das fontes de poluição. Em grande parte, a degradabilidade ou a degradação de um material ela pode ser comparada à queima de um combustível, porque é exatamente isso que ela é, embora numa taxa muito mais baixa. Durante a degradação, o que ocorre é a liberação de compostos de baixa massa molar, se ela for perfeita, ideal, com liberação principalmente de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e metano, por exemplo, e libera a energia contida naquelas moléculas que você não usa para rigorosamente nada. Você simplesmente dispersa aquela energia no ambiente. Portanto, do ponto de vista energético, a degradação desses materiais é também um desperdício, que, em última instância, vai nos obrigar a consumir outras fontes de energia, como no caso do petróleo. Eu acho que talvez esse slide esteja um pouco claro para vocês aí, mas o que esse slide está querendo mostrar é o aumento exponencial das emissões de dióxido de carbono que nós temos observado ao longo do século XX e do século XXI, e que mostram, né, de maneira categórica que o problema das emissões dos gases de efeito estufa tem causado problemas que têm consumido a preocupação de uma quantidade muito grande de cientistas que preveem, né, há previsões muito consistentes de degradação das condições ambientais, em grande parte por conta do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. A ponto da ONU, na semana passada, veja só, ainda na semana passada, tem levantado um aviso de que nós podemos estar nos aproximando de um ponto de não retorno, que significa dizer que o prejuízo ambiental já causado pode ser irrecuperável. Nesse cenário, eu pergunto a vocês, faz sentido a gente tomar como solução para o uso de materiais a dispersão deles na atmosfera na forma de gases do efeito estufa? Provavelmente a resposta é não. Se você tiver curiosidade, se aprofundar nessa discussão, eu recomendo, né, a leitura desse artigo que a gente publicou recentemente e que fala sobre a captura do dióxido de carbono da atmosfera e sobre a oportunidade que os plásticos dão para, inclusive, contribuir com a remoção do dióxido de carbono, com o aumento de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E é esse ponto que eu gostaria de aprofundar aqui com vocês, porque tem muito a ver com a mudança de paradigma da indústria química e a mudança de paradigma da indústria química brasileira, e que nos dá, inclusive, oportunidade de fazer uma engenharia química e uma química bastante original no Brasil. A gente vê que o conceito clássico, né, com que a química, a cadeia, a indústria química se desenvolveu,
é a ideia da lógica linear da cadeia econômica, que funciona mais ou menos da seguinte maneira: o insumo, quase sempre petróleo, é retirado, né, da natureza, ele é processado, transformado em compostos de massa molar mais baixa e mais úteis para o processamento. Esses compostos são usados para produzir materiais diversos, em particular o material plástico, que, quando termina o seu uso, é sumariamente descartado, né? Então, a gente tem a lógica linear, em que o material é retirado do fundo da terra e vai virar uma peça que vai ser colocada num lixão, né? Como se isso pudesse ser considerado razoável. E eu queria apresentar aqui para vocês um paradigma muito mais compatível com a expectativa da sustentabilidade e de mitigação dos impactos ambientais que a gente busca, né, no século XXI, que é a lógica circular da cadeia química, né? Segundo a lógica circular da cadeia química, o material ele é usado tantas vezes quanto forem possíveis. Chega um determinado momento, isso é inevitável, onde aquela peça, aquele material, não pode ser mais usado e ele vira resíduo. O resíduo, hoje, no Brasil, há todo um incentivo para que ele vá para um aterro sanitário como esse fosse o destino mais apropriado e ambientalmente mais correto para o uso do material. E, no entanto, ele é absolutamente equivocado, porque esse resíduo, no caso particular de materiais plásticos, inclusive, ele tem uma estrutura e uma composição muito parecida com a do petróleo, né? Se você for analisar, por exemplo, a composição de um resíduo orgânico, plástico, papel, o que você vê ali? É carbono, hidrogênio e oxigênio. Se há alguma coisa diferente que o material orgânico tem do material do petróleo, né, já fossilizado, diga-se passagem, que um dia foi material orgânico, é simplesmente a concentração maior de oxigênio, nitrogênio e outros elementos que aparecem com frequência na composição dos tecidos vivos. Esses materiais, eles deveriam ser vistos, portanto, não como resíduo, mas como fonte de matéria-prima para a produção de novos materiais e reinserção na cadeia. O que nós deveríamos estar procurando era oportunidade para manter o carbono, o oxigênio, o hidrogênio circulando na cadeia química, circulando na cadeia econômica e não liberando ele na atmosfera ou guardando ele num lixão ou num aterro sanitário e, portanto, impondo que novos insumos naturais sejam explorados para que possa, de alguma maneira, recompor a perda daquele material que é abandonado no aterro sanitário. Essa lógica, esse paradigma, ela afeta não apenas os materiais, mas a própria noção de para que eu quero um material, né? Eu gosto muito desses dois exemplos. Por exemplo, para que você quer uma lâmpada? Você não quer uma lâmpada para nada. De que lhe serve ser dono de uma lâmpada? Para absolutamente nada. O que você quer é luz, na verdade. A gente poderia imaginar um serviço em que alguém trouxesse um cabo de fibra ótica até a sua casa e lhe trouxesse a luz, por exemplo. Que eu saiba, essa atividade hoje não é economicamente viável, não seria possível, mas ela lhe atenderia perfeitamente, porque ser dono de uma lâmpada não nos serve de coisa alguma. Se a gente pensar assim, qual é a utilidade de um carro, você compra um carro para deixar parado. E aí, se você achar que eu estou exagerando, pense aí. Você acorda de manhã, pega o carro, dirige 1 hora, ele te leva para o trabalho, e aí, você chega e coloca ele no estacionamento. E aí ele fica no estacionamento até as 5, 6 horas da tarde, onde você pega o carro de novo, dirige até a sua casa, chega e coloca ele na garagem novamente. Ou seja, você compra um carro, é dono de um carro, para deixar ele parado, né? O carro é um bem que passa a maior parte do tempo inútil, de forma inútil, sem prestar serviço algum. De que lhe serve ser dono de um carro? Você queria, na verdade, era ter o transporte. Você queria ser capaz de ser levado da sua casa até o trabalho, ser levado do trabalho
até a sua casa, eventualmente viajar no fim de semana, mas o carro não precisava ser seu. Ele poderia estar servindo dezenas de pessoas por dia. Veja que há oportunidades aqui para a mudança do paradigma, que são os paradigmas da lógica circular, que não apenas mantém os átomos circulando na economia, mas que procura transformar produtos em serviços. No caso dos materiais, essa lógica circular, de maneira óbvia, né, ela estimula a reciclagem, obviamente, dos materiais para manter os átomos circulando na cadeia econômica. E existem várias formas de reciclar, e aqui eu queria chamar a atenção que a gente tem o reuso, né, que é uma forma de reciclagem, é um material sendo usado várias vezes, até que chega um determinado momento em que esse uso se torna impossível por alguma razão. E aí você pode reciclar mecanicamente. Reciclar mecanicamente significa dizer que você transforma aquele material em uma outra coisa, um outro produto, uma outra peça, mas mantém a estrutura química dele. As pessoas costumam associar a palavra reciclagem à reciclagem mecânica, mas talvez você não saiba que menos de 1/3 do material plástico produzido no mundo pode ser de fato reciclado mecanicamente, por várias razões. Primeiro, porque esses materiais, quando entram em contato com outros resíduos, eles eventualmente ficam contaminados e é ambientalmente, economicamente custoso limpar e separar esses materiais. E o segundo ponto é que a reciclagem mecânica impõe quase sempre a fusão desses materiais para que eles ganhem uma outra forma. E boa parte dos materiais não funde, se degrada antes de fundirem, são chamados termorrígidos, por exemplo. Para esses materiais, parece muito mais conveniente fazer a reciclagem química, que ela significa pegar o resíduo e transformar em material útil, como no caso do petróleo, por exemplo, né, em que a gente pega uma gororoba, quebra ele em um monte de pedacinho, transforma ele em outras coisas e faz uso. Nós podemos fazer, por meio da reciclagem química, rigorosamente as mesmas operações com lixo urbano e com resíduo plástico. E ainda há a oportunidade de fazer a reciclagem energética. A reciclagem energética não deve ser confundida com incineração. A incineração é uma operação que pretende se livrar do material, dispersando ele no ambiente, como se Lavoisier já não tivesse nos ensinado que a massa se conserva. Ele está simplesmente sumindo da sua vista, mas ele continua lá, poluindo o material do mesmo jeito, do ambiente do mesmo jeito, só que você não vê. A reciclagem energética pressupõe o uso da energia de maneira inteligente, né, como combustível ou para outras finalidades. Normalmente, eu considero que a reciclagem energética costuma ser vista como o patinho feio das reciclagens, e de fato ela é, porque na prática ela resulta na liberação de gases de baixa massa molar num ambiente que deveria ser mitigada de alguma forma. Mas, de qualquer maneira, ela permite utilizar a energia que, de outra forma, seria completamente desperdiçada, a energia que está contida na ligação entre os átomos. Esse tema é um tema que movimenta muitas das pesquisas que a gente faz no EGPOL. Nós temos trabalhado muito na reciclagem química desses materiais. Amanhã começa a instalação, então essa apresentação, se ocorresse na semana que vem, eu ia trazer uma foto da unidade instalada, porque amanhã começa a instalação de uma unidade piloto de reciclagem química no Laboratório de Engenharia de Polímeros, que vai servir de modelo para uma unidade que a gente pretende montar na cidade universitária da Ilha do Fundão para reciclar todo o resíduo orgânico, plástico, que chega nas praias da cidade universitária, que é estimado em cerca de 1 tonelada por dia, como você vê aqui nessa foto. É muito comum a gente ouvir colegas dizerem: mas a reciclagem dos materiais do lixo não é tecnicamente viável, nem economicamente viável. Talvez você já tenha ouvido essa expressão em algum momento, mas isso é balela, isso é mentira. Isso faz parte do lobby da indústria do lixo
no Brasil. Há vários países do mundo, hoje, no ano de 2021, não produzem resíduos praticamente, como é o caso do Japão, né? Os países, a maior parte dos países da Europa praticamente não produz nenhum resíduo plástico, porque todo ele é reciclado por via mecânica, química ou energética. E essa foto aqui é uma foto recente, publicada, veja só, pela revista Casa e Jardim, que é especializada em soluções arquitetônicas e tal, e que mostra uma usina de grande porte de reciclagem de lixo sendo inaugurada na China. Existem movimentos e instalações em todo o mundo nessa direção. A decisão de tratar o lixo como matéria-prima é uma decisão política e não uma questão técnica ou econômica, que fique bem claro. Apesar disso, né, uma parte dos processos, né, e toda atividade humana, ela sempre gera algum impacto ambiental. Mesmo uma usina de reciclagem, ela consome energia e, portanto, ela emite alguma quantidade de carbono e consome algum insumo energético e matéria-prima. Portanto, a gente tem que encontrar também alternativas para mitigar esses efeitos e essas emissões. Uma aparente obviedade é que a gente poderia manipular o ciclo do carbono para a gente fazer isso, né? Simplesmente capturando o carbono na forma por meio com auxílio de vegetais, de plantas, para a produção de biomassa e, de alguma maneira, mitigar as emissões que esses processos ambientalmente mais amigáveis, a despeito disso, também emitem. E aqui a gente tem uma oportunidade única para o Brasil e para a engenharia química brasileira, que é a do uso da biomassa para a produção de produtos químicos e de materiais produzidos a partir de biomassa. Não apenas aqueles produtos que a gente produz a partir do petróleo, mas novos produtos, né, que a gente não encontra na matriz do petróleo. Vai ser um absurdo se daqui a 20 anos nós estivermos comprando biorefinarias desenvolvidas na Alemanha. Essa missão tem que ser da engenharia química brasileira e tem que ser da química brasileira. E essa lógica permite a implementação de um paradigma que inclui os plásticos completamente circular e um paradigma completamente diferente para a química e a engenharia química brasileira, onde a gente imagina, propõe, né? Você tem o CO2 sendo capturado na forma de biomassa, essa biomassa sendo transformada em insumos químicos fundamentais, né, ou essenciais, que são transformados em produtos, incluídos plásticos, e mantidos circulando na economia por meio do uso de princípios de economia circular e também de reciclagem e sustentabilidade, né? Você vê que essa lógica aqui ela é perfeitamente factível de ser implementada. E o Brasil tem insumos para fazer isso, né? Nós temos uma rainha chamada cana-de-açúcar, e para cada uma unidade de energia que se coloca na plantação, ela junta com outras 6 capturadas da luz do sol para produzir uma infinidade de produtos químicos a partir da fermentação do açúcar e da produção do etanol, que por isso é chamado de uma plataforma química, porque a partir dele você pode produzir muitos produtos químicos e toda a cadeia química praticamente, mas não é só a cana-de-açúcar. A gente tem uma infinidade de óleos, glicerol, ácidos graxos, terpenos, uma série de produtos que nós podemos obter a partir da biomassa, funcionalizados para produzir novos e antigos materiais completamente sustentáveis e que permitem essa fixação do CO2 no estado sólido. Várias dessas plataformas, né, como eu falei, incluem o etanol. Há um produto particularmente importante, ou pode ser muito importante para a química brasileira, que é o ácido succínico, porque durante a produção, a fermentação anaeróbia, os micro-organismos, inclusive, consomem
fixam ainda mais CO2, né? Os micro-organismos usam CO2 para produzir o ácido succínico, que assim tem um saldo negativo de emissão enorme, porque além dele ser obtido a partir da fermentação de açúcar, e, portanto, tem a captura de CO2 desse lado, os micro-organismos ainda capturam mais CO2 para produzir o ácido succínico. E, a partir deles, a gente pode produzir uma infinidade de produtos químicos e materiais plásticos completamente sustentáveis. Glicerol, né, produzido a partir dos óleos, terpenos, são materiais obtidos a partir dos óleos. Veja que as várias moléculas contidas nesses óleos sempre têm saturações, então todas elas podem ser polimerizadas para produzir borrachas verdes, por exemplo, né, que substituam aquelas vindas do polímero. Tem o ácido levulínico, que é um outro material que pode ser usado para produzir uma infinidade de produtos químicos. E aí, para terminar essa nossa conversa, a gente só não deve ser ingênuo de acreditar que a gente, por reciclar e por usar produtos naturais sustentáveis como matéria-prima, que aquele processo é necessariamente bom. E aqui eu deixo um aviso para os químicos e engenheiros químicos presentes em formação. A gente é muito bom em fazer balanço de massa, a gente é muito bom em fazer balanço de energia, a gente é muito bom em fazer balanço de quantidade de movimento, mas nós ainda somos muito ruins em fazer balanços ambientais. E nós, engenheiros, precisamos inserir a habilidade de fazer balanços ambientais no nosso conjunto de avaliações de processo. Não basta saber que um processo ele é eficiente do ponto de vista da massa, da conversão, da seletividade, ou que a gente consegue usar bem a energia. É necessário a gente saber quanto terra é usada, é necessário a gente saber quanto de CO2 é emitido, é necessário saber quanto de sulfurados são emitidos, o quanto que a gente contribui com a acidificação dos oceanos e dos rios, quanto de água a gente consome, enfim. Um processo ele é bom não porque ele recicla ou porque ele usa material sustentável, eventualmente, ou material natural. Um processo é bom se ele competitivamente gera menos impactos ambientais do que um outro competidor. E nós ainda somos muito levados a tomar decisões superficiais com base em achismo, como se simplesmente porque um material vem da natureza, ele é bom. Se for assim, nós não temos problema com o Covid, porque, até onde eu saiba, ele veio da natureza, mas ele causou esse estrago todo que a gente está vendo aí na sociedade e no mundo em que a gente vive. Enfim, são os paradigmas que o engenheiro químico e o químico do século XXI deveria se preparar para atacar. Economia circular, reciclar tudo, biorrefino, e isso é tarefa para engenheiro químico e químico brasileiro. Eu queria deixar só aqui dizer para vocês que a gente tem escrito alguns trabalhos e livros nesse tema. Se vocês tiverem curiosidade de aprofundar essa discussão, a gente tem esse livro sobre impactos ambientais, faz uma discussão muito ampla sobre os impactos dos plásticos, e ele conclui que os plásticos são amigos do ambiente, apesar da sociedade não ver esses materiais dessa forma. E a reciclagem química de resíduos sólidos urbanos, de resíduos plásticos em particular, constitui uma oportunidade de pesquisa e de trabalho imensa para o químico e para o engenheiro químico do futuro. Então, eu termino aqui. Se alguém tiver interesse em entrar em contato, pode mandar mensagem para o meu e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu prometo que eu respondo, e dar uma checada lá nas páginas do grupo para ver o que a gente anda fazendo sobre esse tema. Então, agradeço aí de novo a Valéria pelo convite amável e amistoso para estar presente aqui hoje com vocês, e estimulo os jovens pesquisadores dizendo que vocês vivem, nesse momento, um momento muito mais interessante da química e da engenharia química do que eu vivi quando eu era aluno de graduação, porque esse é um momento de transformação, né? A engenharia química e a química estão mudando com altíssima velocidade, e se vocês certamente
tiverem interesse, podem contribuir muito com essas mudanças. E eu tenho convicção que, quando vocês comemorarem 30 anos de formados, o mundo tecnológico da engenharia química e da química será completamente diferente do que a gente está vendo hoje, porque a transformação ambiental ela é inexorável. A gente pode discutir se as coisas vão mudar no horizonte de 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas elas mudarão, e mudarão nesse século e durante a vida profissional de vocês. Então, envolvam-se com esse tema, que é um tema do século XXI. Eu gostaria de ser aluno de graduação hoje, porque eu tenho certeza que a minha vida como engenheiro químico teria sido mais divertida, embora eu seja muito feliz como engenheiro químico e goste muito da engenharia química, mas tenho certeza que a vida de vocês vai ser ainda mais divertida que a minha. Valeu, Valéria. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que nós estamos diante de dois gigantes da engenharia química do país. Eu não tenho a menor dúvida disso. A doutora Sônia e agora o doutor José Carlos Pinto mostraram para o INT, e para quem está aqui assistindo, que a química tecnológica da qual o INT, né, se apossou, se apoderou como assunto e como tema principal do seu trabalho junto ao Ministério, que ele não poderia ter escolhido um tema mais atual e mais central do que esse. Eu acho que nós tivemos duas mostras de como a química tecnológica ela é de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Eu acho que tanto a doutora Sônia quanto o doutor Zé Carlos mostraram para todos os que estão aqui, químicos ou não químicos, nós não temos um público só de químicos, né? Hoje o INT ele trabalha numa plataforma multidisciplinar, mas mesmo os não químicos, né, que são profissionais de outras áreas, eu tenho certeza que eles perceberam que a química vai estar sempre fazendo parte da vida deles de uma forma ou de outra. O laboratório de motores da doutora Valéria Pimentel, o laboratório de desenho industrial que utiliza materiais com maior ou menor resistência para fazer suas peças e os seus designs. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que hoje nós tivemos aqui uma amostra do que de melhor a gente poderia oferecer para os nossos bolsistas de iniciação tecnológica. Vocês são dois gigantes. Eu agradeço imensamente por essas duas palestras. Vocês me emocionaram, cada um do seu jeito, cada um com a sua fala, vocês me emocionaram verdadeiramente. Eu queria ter escutado essa palestra, ou essas palestras, quando eu entrei para fazer química industrial, há 30 e alguns anos atrás. Era isso que eu queria ter escutado na minha primeira aula de graduação, quando eu entrei para fazer química industrial na UF. Eu esperei 30 e tantos anos para ouvir essas palestras, mas ainda assim elas valeram muitíssimo a pena. Eu agradeço demais, doutora Sônia, doutor Zé Carlos, por esse privilégio de ter vocês dois aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu ia falar com o José Carlos, eu compartilho com ele, estou com inveja de quem está começando agora. Eu sou completamente assim, eu queria, puxa, tem essas oportunidades todas, e agora que eu vou me embora? Exatamente. Uma outra coisa também que eu concordo, né? Essa questão do ciclo de vida que a gente tem que olhar sempre como um todo. Até pouco tempo atrás, todo mundo fala, carro elétrico, tem que comprar carro elétrico. O custo de CO2 para fabricar um carro elétrico até pouco tempo atrás era maior do que a economia que você fazia com ele. Porque se fizesse a conta toda, o net zero não era net zero, era negativo. Agora não, caiu bastante esse número, tá? E ele já está bem mais competitivo, né? Porque a tecnologia está caminhando. Mas eu concordo com ele que ciclo de vida é uma coisa... Você não pode olhar hoje um processo só aquilo estanque, você tem que olhar aquilo como um todo. Como é que vai afetar a natureza inteira, desde na matéria-prima que você está usando até o final, né? Esse exemplo até que você está falando, Sônia, tem... eu sempre tenho falado com os alunos
que eles têm que sair, fazer um esforço da superficialidade, sair da superficialidade, não se deixarem enganar pelas discussões superficiais, mergulhar, né, nos dados técnicos. E os problemas, eles dependem muito das aplicações e tal. Na questão mesmo do carro, existem muitas questões que estão colocadas aí no ar, né? Como, por exemplo, o que adianta você ter carro elétrico se a energia elétrica é gerada pela queima de combustível? Qual é o benefício que isso vai trazer exatamente? Tem que ser contado lá. E pior ainda, o cara vai gerar... o carro que está movido a gasolina está queimando ali, gerando energia ali, dentro do motor, né? O carro que está movido a energia elétrica, ele está queimando o combustível a centenas de quilômetros dali. Essa energia está sendo perdida, não existe transporte ideal de energia, vai contra a segunda lei da termodinâmica. Ela vem perdendo no meio do caminho. Então, quanto que é essa perda? Será que o cara ligar na tomada, ele de fato está contribuindo com o ambiente? E, repare, eu não estou respondendo que sim, nem que não. Eu estou dizendo que essa conta tem que ser feita. O usuário, normalmente, ele é muito enganado, porque ele fala assim, eu liguei na tomada, eu não estou queimando e está tudo bem. Não, você está queimando, porque você está queimando lá longe. Você está queimando na usina termoelétrica que está aí no interior do país, né? Muita gente fala no Brasil, o Brasil é hidrelétrico. Não, não é, porque quem complementa a energia elétrica no Brasil são as termoelétricas. Então, toda vez que você gasta mais energia do que precisa, é termoelétrica que você está queimando. Então, tem muita superficialidade. O aluno e o técnico ele tem que estar preparado para exigir essas contas, ele vê essas contas, né? Por exemplo, no caso dos plásticos, tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que é a grande contribuidora do plástico no oceano, é a indústria de pesca. Existem vários relatórios, trabalhos que dizem, a depender do relatório, entre 50% e 85% dos resíduos plásticos lançados nos oceanos são lançados pela indústria de pesca. E, no entanto, nessa equação de como eliminar a contaminação dos mares, ela não aparece nessa discussão, porque essa discussão ela é política. E aí a indústria de pesca, ela estranhamente, deixa de participar da discussão nos dois lados, porque é ela que suja mais e é ela que mata os peixes em maior quantidade, né? Então, nós temos que sair da superficialidade como técnica, a gente tem que fazer um esforço para olhar os dados, para ver os dados, porque tem muita discussão bem intencionada, equivocada sendo feita na sociedade, né? Eu só queria fazer uns comentários aqui. Eu queria agradecer demais, novamente, as palestras. Eu estou assim, emocionada com o que eu ouvi hoje com a doutora Sônia. Que aula maravilhosa! E o doutor José Carlos Pinto também, uma aula maravilhosa. O senhor foi meu professor há 25 anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, não era loura, agora eu tenho cabelo preto, tinha cabelo preto ainda. O senhor também mais novo. Eu lembro de você, Valéria. Você não pode contar isso para ninguém, porque depois... E a gente, sobre esse negócio de veículo, né, essas questões, mesmo com toda a melhoria das baterias, da melhoria de eficiência, hoje em dia, se a gente comparar um veículo elétrico com um veículo movido simplesmente a combustível etanol, né, ele só começa a valer a pena o veículo elétrico a partir de 155 mil quilômetros. Então, quer dizer, se você já está com o seu veículo com 150 mil quilômetros, já está na hora de trocar, entendeu? Então, é uma questão que vendem para a gente, né? Principalmente as grandes indústrias vendem essa ideia e a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Então, eu queria agradecer, foi excelente, agradeço muito a vocês por ter engrandecido mais ainda esse evento, né? Em nome do INT, a gente agradece bastante. Bom, com o término das palestras, nós terminamos aqui o nosso primeiro dia de NCIT da etapa PIBIT.
Quero agradecer mais uma vez imensamente a vocês dois, doutora Sônia Menezes, doutor José Carlos Pinto, por esse gigantismo do trabalho de vocês, do que vocês são como pesquisadores, como professores, como pessoas que estão na linha de frente da pesquisa que interessa a esse país. É inacreditável que não se use e o país não se aposse dessa pesquisa toda que é feita, né? No caso da Petrobras, ela até tem essa vertente, porque ela tem ela parte disso para fazer o trabalho que faz. Mas o que é gerado dentro da universidade é de uma grandiosidade gigantesca e muito disso ainda não é aproveitado como deveria. Mas a gente não pode desistir, né? Muito do que é feito no INT também não é aproveitado ainda como deveria, né? O governo é dono de tudo isso, né? O governo é o grande investidor de tudo isso, então ele precisa tomar para si o resultado daquilo no qual ele investe. E muitas vezes isso não acontece, mas a gente não pode deixar de fazer, porque enquanto houver investimento, por menor que seja, é ali que nós estamos e é ali que nós precisamos estar e continuar fazendo. Eu agradeço demais, eu estou muito emocionada com tudo que eu ouvi e vi aqui de vocês dois e espero que os meninos que estão aqui ouvindo, que as meninas e todos os pesquisadores, orientadores, co-orientadores, que eles possam ter desfrutado dessa mesma emoção e desse mesmo prazer e dessa honra que foi receber vocês dois aqui. Muitíssimo obrigada. Amanhã, então, nós vamos continuar as nossas apresentações, agora dos nossos bolsistas, e espero contar com todos que possam estar presentes aqui para prestigiá-los. Muito obrigada a todos e até amanhã. Um grande abraço. Parabéns ao INT. Obrigada, doutora Sônia.